Prosseguindo na síntese do profeta Ezequiel, estudando Ezequiel capítulo 11, versículos 1 a 25, o item 10 do nosso livro que diz: o juízo de Deus contra os chefes do povo. Bom, vamos começar lendo, antes mesmo de ler esse versículo 2, vamos ler o versículo 1 do capítulo 11, abra a sua Bíblia, que diz o seguinte: então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa de Yahvé, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens. E no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías. Interessante que esse Jazanias, filho de Assur, nós podemos ver que ele é irmão daquele falso profeta chamado Ananias. Se você abrir em Jeremias 28, versículo 1, diz o seguinte: sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, ou seja, o princípio do reinado de Zedequias é 597, quando iniciou o cativeiro de Ezequiel. No ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor. Ou seja, aquele falso profeta que vai confrontar Jeremias, é identificado que ele é filho de Azur, e agora é apresentado o irmão dele, né? O Jazanias, tá bom? Que ele não foi para a Babilônia, mas ele ficou em Israel ensinando coisas erradas. Veja, aí quando nós chegamos no versículo 2, Ezequiel capítulo 11, versículo 2 diz: e disse-me, filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade. Podemos dizer que Jazanias era provavelmente contado entre os profetas, né? Porque o seu irmão era, tá bom? Eram filhos de Azur, do mesmo homem, eram irmãos, né? Apesar de Jeremias dizer que Israel deveria se sujeitar à Babilônia, muitos aconselhavam que se rebelasse e não aceitassem o domínio babilônio. Ou seja, eles estavam cultuando a Deus no templo, mas cultuando a outros deuses, pedindo a proteção para a cidade de Jerusalém. A cidade vai ser destruída. Claro que os outros deuses não protegem. O Deus verdadeiro protegeria se eles estivessem sendo fiéis a Deus. Em 2 Crônicas 36:13 diz: além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Então, infelizmente, essa era a situação que estava Israel, representado principalmente em Zedequias, né? O homem que não acreditou nas profecias de Jeremias, nem nas profecias de Ezequiel, né? E no versículo 13, quando Ezequiel profetizou, né, o que aconteceu? Um dos falsos profetas morreu. Veja o versículo 13. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías, aquele que estava junto com o irmão de Ananias, né? Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Porque os israelitas que ficaram na terra, né, estavam servindo a outros deuses, e Deus pune um com a morte. Ezequiel, pelo visto, ele pensou que Deus iria destruir todos aqueles que estavam ali em Israel, porque eles estavam em idolatria. Nesse momento, Jeremias ainda está vivo, mas Jeremias também não tinha abertura. Tem momento que ele está sendo preso, está sendo jogado em um buraco para viver a pão e água, né? E, na verdade, até para morrer sem se alimentar direito.